Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões talvez mais sombrias e complexas da história. Pois é, essa é a pergunta que guia a nossa análise de hoje. E para encontrar a resposta, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo, séculos atrás na história alemã. A ideia central aqui é a seguinte: o caminho que a Alemanha trilhou para se tornar uma nação moderna foi diferente, totalmente fora de sincronia com seus vizinhos. E essa diferença, essa espécie de atraso, acabou se mostrando perigosa com consequências trágicas. Então, vamos começar do começo, né? Entender onde foi que o caminho da Alemanha começou a se desviar do resto da Europa, de países como a Inglaterra e a França. Olha só que contraste! De um lado, o Ocidente se unificando, com reis fortes, passando por revoluções que mudaram tudo. Do outro lado, a Alemanha, completamente fragmentada, um verdadeiro quebra-cabeça de pequenos territórios. E um ponto de virada aqui, um momento chave, foi a derrota na Guerra dos Camponeses, lá em 1525. Foi uma revolta popular gigantesca que foi esmagada, e essa derrota acabou meio que selando essa divisão por séculos. E até a religião entra nessa história, mas de um jeito bem diferente. Pensa bem. Em vários lugares, o protestantismo foi o combustível para a revolução. Já na Alemanha, o luteranismo acabou tendo o efeito contrário. Ele deu uma espécie de base moral, uma justificativa espiritual para a submissão, para o atraso do país. Bom, com esse cenário inicial todo diferente, a gente chega no século XIX, um século que vai ser absolutamente decisivo e, como a gente vai ver, bem problemático para a Alemanha. Então, no século XIX, a grande pergunta no ar era essa: como a Alemanha finalmente vai se unificar? Vai ser um movimento que vem do povo, de baixo para cima, ou vai ser algo imposto pelo Estado, de cima para baixo? E a resposta veio rápido. A tentativa que veio de baixo, a tentativa popular, não deu certo. A Revolução Democrática de 1848 fracassou. Por quê? Porque as forças revolucionárias estavam todas espalhadas, desconectadas. Faltava um centro forte, sabe? Tipo uma Paris, para unir todo mundo. Então, se não veio de baixo, veio de cima. No lugar de uma revolução do povo, a unidade foi imposta a ferro e sangue pelo Estado prussiano, que era autoritário militarista. A nação, no fim das contas, não foi uma conquista dos cidadãos. Foi mais como um presente dado pela monarquia. E o que surge daí é uma coisa muito estranha, uma combinação perigosíssima. De um lado, uma economia super avançada, um capitalismo industrial de ponta. Mas essa economia moderna estava presa dentro de uma estrutura política totalmente antiquada, autoritária, cheia de resquícios do feudalismo. É uma contradição gritante. Ok, então a gente tem essa contradição. Como é que se justifica isso? É aí que a gente entra na parte da ideologia. Vamos ver como essa realidade política acabou criando um pensamento nacional bem peculiar e perigoso. Basicamente, para justificar essa situação esquisita, surgiu toda uma corrente de pensamento. E a jogada de mestre deles foi transformar o atraso político da Alemanha em uma virtude. A ideia era que a Alemanha tinha um caminho especial, diferente, que era espiritualmente superior àquela democracia superficial lá do Ocidente, sabe? Rejeitava a razão, o progresso e glorificava o Estado autoritário. O efeito disso na prática foi que as pessoas foram ensinadas a ver o Estado não como algo que elas criaram, mas como um poder quase divino que devia ser obedecido sem questionar. Essa psicologia de subalterno, como foi chamada, essa submissão interna virou parte da cultura, algo muito profundo. Então, com toda essa bagagem, tanto histórica quanto ideológica, a Alemanha chega no século XX numa posição muito, mas muito vulnerável às crises terríveis que estavam por vir. E o caminho para o colapso foi rápido. Primeiro, em 1919, nasce a República de Weimar, mas ela já nasce fraca, fruto de uma derrota militar, uma república sem republicanos, como dizem. Aí vem os anos 20, com a humilhação do Tratado de Versalhes, que gera uma desilusão gigantesca. E para completar, em 1929, a Grande Depressão, que traz uma miséria desesperadora. O palco estava montado para que um mito irracional, o nazismo, surgisse prometendo um milagre. E foi justamente esse desespero que conectou o nazismo com as massas. Não era só uma crise política, era uma crise de esperança. A crise de 29, em particular, transformou o problema em algo existencial para milhões de pessoas. Era gente que sentia literalmente que não tinha mais nada a perder. A fórmula usada foi, de certa forma, simples e terrivelmente eficaz. Primeiro, explorar esse desespero todo, canalizando a raiva das pessoas.
Segundo, no lugar de uma solução racional, oferecer um mito ou uma narrativa simples, irracional, mas muito poderosa. E por último, exigir submissão total, aproveitando aquela mentalidade de súdito que já existia. A promessa não era de uma solução, era de um milagre. E muita gente estava desesperado o suficiente para acreditar. Então, ao final desta análise, a gente percebe que isso não é só uma lição sobre a história da Alemanha. É, na verdade, um alerta. Um alerta que vale para qualquer época, sobre como a razão pode ser frágil. E essa citação do Fausto, de Goethe, é simplesmente perfeita para resumir o que aconteceu. É o diabo, Mefistófeles, dizendo: apenas despreze a razão e a ciência, e eu te terei incondicionalmente. Foi exatamente essa troca catastrófica que foi feita. A razão foi jogada fora em troca de uma promessa, uma rendição completa ao irracional. E a grande lição que fica é essa: a destruição da razão não é um evento que aconteceu uma vez num único país. As condições sociais que permitem que o irracionalismo vença a razão podem sim reaparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. A história da Alemanha é um aviso muito sério para todo mundo. E tudo isso nos leva a essa reflexão final, né? Se a história da Alemanha serve como um alerta, quais são as forças que ameaçam a razão do nosso mundo hoje? Porque, no fim das contas, a história ensina que defender a razão não é algo que se faz uma vez só. É uma tarefa constante e sempre urgente.